Olá a todos, estamos de volta com mais um programa Obreiros em Foco. No programa de hoje nós vamos recapitular o que falamos na última reunião nacional com os obreiros que realizamos na nossa sede internacional da Europa. Tivemos ali a presença de obreiros e evangelistas de toda a Grande Lisboa. Em simultâneo também, essa reunião foi transmitida para os centros de ajuda distantes, por exemplo, na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, no norte, como também na margem sul, no Algarve, enfim, todos os obreiros e evangelistas do país acompanharam, participaram desta reunião. E nós falamos sobre o arcanjo Miguel. Como você pode ver, inclusive, aqui ao meu lado, os frascos com o santo óleo do Monte Nebo. Então, dentro de cada um desses frascos, há o azeite que foi consagrado pelo bispo Júlio e demais bispos e pastores no alto do Monte Nebo. Foi no alto do Monte Nebo que Moisés levou Josué para lhe abrir, digamos assim, a visão. E você sabe que todos nós que fazemos a obra de Deus, nós também devemos ter uma visão ampla, uma visão grande. Nós temos que ter a visão de Deus. Não podemos nos limitar a fazer pouco. Para Deus, nós sempre queremos e temos que fazer mais. Vamos acompanhar os textos bíblicos que falam sobre o corpo, a alma e o espírito. Nós iniciamos a reunião no último domingo com esta pergunta. Veja, esta pergunta. Há três coisas em nós que o diabo quer. Então, Satanás, ele quer em cada um de nós três coisas. Vamos a elas. O corpo, a alma e o espírito. Então, Satanás, ele quer em nós o corpo, a alma e o espírito. Então, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Temos um corpo, dentro desse nosso corpo temos uma alma e dentro dessa nossa alma temos um espírito. Veja, entenda isso, não estamos a falar do espírito do demônio, o espírito do mal, o espírito das trevas. Não estamos a falar do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Não, não. Estamos a falar do nosso próprio espírito, que é a vida. É o espírito que nos faz estar vivos. Você vai entender isso com o decorrer da mensagem, da explicação. Então, primeiramente o corpo. Vamos falar sobre o corpo. O texto bíblico a seguir diz assim: E formou o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito, o nosso próprio espírito. E o homem tornou-se uma alma vivente. Então, corpo, alma e espírito. Passamos para o texto a seguir. O corpo. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Todo espírito maligno precisa de um corpo. Então, nessa passagem bíblica, nós encontramos um rapaz endemoniado, o endemoniado gadareno. Ele estava endemoniado, possesso, incorporado. E Jesus estava prestes a expulsar esses demônios do corpo dele. Os demônios que sempre querem e precisam de um corpo, sabendo que iriam sair, que seriam expulsos pelo próprio Senhor Jesus do corpo daquele rapaz, eles já logo pensaram: precisamos de um outro corpo. Mas não haviam pessoas ali próximo. Apenas havia uma manada de porcos, que inclusive corresponde a 2.000 porcos. Uma manada corresponde, no mínimo, a 2.000 porcos. Coincidentemente, também uma legião de demônios corresponde a 2.000 demônios.
Então, um demônio para cada porco. Um demônio entraria em cada porco. Ele precisa sempre de um corpo. Mas nós já sabemos, na continuação desse texto bíblico, que nem os porcos quiseram os demônios em seus corpos, precipitaram-se despenhadeiro abaixo, preferiram morrer afogados do que terem em seu corpo um demônio. É só para você entender a importância do corpo, e o diabo quer usar o nosso corpo. Ele quer colocar em nós uma doença, uma enfermidade, ele quer usar o corpo da pessoa para manifestar-se nele. A pessoa, quando está endemoniada, está possessa. Os espíritos estão possuindo o corpo dela. Passamos para o texto bíblico a seguir. A alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Então, só para que você entenda que a alma é importante, porque quando morrermos, vai haver uma separação. Vai separar-se o corpo da alma, a alma do corpo. A alma vai para onde? Se a pessoa ela aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ela mantém-se na obediência a Deus, ela mantém-se a praticar a palavra de Deus, é uma pessoa convertida, então sua alma, obviamente, vai para Deus. Ao contrário disso, a alma vai para o inferno, a alma vai para o lago de fogo e enxofre. Então, para que você entenda que também o diabo, Satanás, quer a alma de uma pessoa. E Jesus até nos alerta nesse texto bíblico para não temermos ao que faz mal ao nosso corpo, mas sim aquele que pode fazer mal, inclusive ao corpo, como também à alma no inferno. Passamos para o texto bíblico a seguir, falando do Espírito, que é o fôlego de vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O Espírito é o fôlego da vida. Então você tem o fôlego de vida dentro de si, você tem o Espírito. Quando morrermos, esse Espírito deixa de existir, ou seja, o fôlego da vida já não existe mais. Uma pessoa não respira mais, portanto está morta. Então, você sabe também que o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar uma pessoa. Pois bem, então já entendemos o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. A palavra de Deus fala de Moisés. Moisés foi um grande servo de Deus. Através de Moisés, 3 milhões de israelitas foram livres da escravidão que viveram no Egito. Então Moisés era um grande servo, era um grande servo de Deus. Aconteceu que Moisés veio a falecer, veio a morrer. E o diabo queria, porque queria o corpo de Moisés. Porque é como se costuma dizer, Moisés era tão venerado pelo povo judeu, Moisés era tão, digamos, admirado pelo povo, que corria-se um grande risco até do povo o idolatrar. O povo poderia até idolatrá-lo, o povo poderia até venerá-lo. Então o que aconteceu? Satanás, o diabo, queria o corpo de Moisés para isso, para esconder-se ou usar o corpo de Moisés, mesmo após morto, para que o povo o adorasse, enfim, para que o povo então se curvasse a Moisés e não mais a Deus. E o que aconteceu? Nesse texto bíblico diz que o anjo Miguel, vamos ler juntos, o anjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Havia um anjo, um arcanjo, chamado Miguel, que lutou com o diabo. Ele pelejou, ele contendeu, ele brigou com Satanás. Se tu queres o corpo de Moisés, não vais ter. Se tu queres possuir o corpo de Moisés, mesmo depois de morto, não vais conseguir. Então ele lutou em defesa do corpo de Moisés. E inclusive a palavra de Deus, a Bíblia,
mostra-nos que isso é um mistério de Deus. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. O corpo de Moisés nunca foi achado. E você sabe que toda pessoa, quando morre, é enterrado o corpo. E nunca encontrou-se o corpo de Moisés, porque Deus guardou. Só Deus sabe sobre o corpo de Moisés. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, pelejou, brigou, contendeu. Ele saiu na mão, na luta, contra o diabo em defesa do corpo de Moisés. Vamos fechar esse assunto. Obreira, você representa o arcanjo Miguel. Você vai lutar em defesa do corpo de uma pessoa que está sofrendo. Você vai contender com o mal. Você vai contender com o diabo em defesa do corpo de alguém que está sofrendo. Você conhece uma pessoa que está afastada do centro de ajuda. Essa pessoa afastou-se. Pode ter sido ela uma obreira, pode ter sido um obreiro, pode ter sido simplesmente uma membro do centro de ajuda, ou quem sabe essa pessoa nunca pôs os pés dentro da igreja, nunca participou de reunião alguma. Então você vai lutar por esse corpo, você não vai deixar que o diabo tenha esse corpo para ele. Você vai lutar para que nesses próximos domingos, às 9h30 da manhã, aliás, em todos os horários, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, 3h da tarde, você obreira, evangelista também, você vai levar essa pessoa para o centro de ajuda mais perto de si. E você vai levar consigo esse frasco com o óleo do Monte Nebo. Então, esse frasco que está aqui, você deve tê-lo. Se você não tem ainda, peça ao seu pastor. Peça ao seu pastor no centro de ajuda onde você está a servir. Seja você obreira, evangelista, membro do Força Jovem, você vai dizer ao pastor: pastor, eu quero o santo óleo do Monte Nebo. Eu sou a partir de hoje um arcanjo Miguel. Eu sou um Miguel a partir de hoje e eu vou salvar corpos que o diabo queria para ele. Então, considere-se um arcanjo Miguel a partir desse momento, a partir desse instante. Nós estamos na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, e daremos o frasco do óleo para aqueles que ainda não têm. Se você já tem, na última reunião que fizemos, faça uso deste óleo. Você vai ungir no alto da cabeça a pessoa que você mesmo irá trazer no centro de ajuda neste próximo domingo nas reuniões. Tá certo? Para mais dúvidas, mande-me um e-mail, obreiro@iurde.pt. Eu quero esclarecer alguma dúvida a esse respeito. Nós vamos agora a um vídeo de salvação, um vídeo que mostra que Jesus está voltando. A tecnologia está avançando a cada dia e isso é um sinal da volta do nosso Senhor. Não para. Passa com a velocidade impressionante. Ainda que você pare, o mundo continua girando. E junto com o tempo, vai a ciência. Criando, construindo e desenvolvendo. Fazendo a tecnologia andar na mesma velocidade do tempo. Ano a ano, as coisas vão mudando. Mexendo com a emoção do ser humano.
seu avanço, hoje já é permitido que um microchip seja inserido no próprio corpo. Por volta de 2030, o homem vai ser metade biológico, metade não biológico. A ciência, com a sua tecnologia, vai tentando invadir até outros planetas. Recentemente, os cientistas de 3 centros de pesquisa da França, Portugal e Suíça anunciaram a descoberta de um planeta fora do sistema solar, o Kepler 22b. E por causa de características como temperatura e composição, ele seria ideal para ser habitado. Ainda não é possível chegar até ele por causa da distância, mas, segundo os estudos, possui uma temperatura muito semelhante ao do planeta Terra, entre 0 e 40 graus, o que torna possível a existência de água em estado líquido e, consequentemente, a possibilidade de alguma forma de vida. Agora, pare e reflita. O que representa tudo isto? O sinal da volta do Senhor Jesus. Até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. São vários os sinais de que o Senhor Jesus está voltando. E a igreja tem que se preparar para a sua volta. A própria palavra de Deus nos ensina que nós representamos a noiva e o Senhor Jesus, ele é o noivo. Então, para que a noiva encontre-se com o noivo, ela tem mesmo que se preparar. Você já viu alguma noiva que não se preparasse para o grande dia do encontro que vai ter com o seu noivo? Toda noiva se prepara. Então, assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Temos que nos preparar para a volta do noivo. Prepare-se, obreiro, prepare-se, obreira, prepare-se você simplesmente fazer a obra. Nós sempre temos falado aqui que uma coisa é fazer e outra coisa é ser. Então, Deus não lhe salva pelo que você faz. Deus não vai salvar a mim pelo que eu faço durante todos esses anos. Deus nos salva pelo que nós somos. Então procure ser uma pessoa de Deus, procure ser uma pessoa de temor, vigie, não caia em tentações, não desvie-se do caminho de Deus, sabe? Não deixe, não largue essa fé que você abraçou há tanto tempo. Continue abraçado a essa fé. Inclusive, sobre isso, há um versículo que me chama muito a atenção e eu quero lhe mostrar, que fala sobre a pessoa que se afasta, a pessoa que acaba distanciando-se de Deus, do autor e criador da vida. Vamos ver esse texto bíblico agora. Veja que é muito forte isso que está escrito aqui. Com eles aconteceu o que diz um certo adágio. Um adágio verdadeiro significa um dito popular. Então, há um dito popular, há um ditado popular, há um adágio verdadeiro. Qual é esse adágio? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você encontra isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vamos entender isso. O que significa o cão voltar ao próprio vômito? Então, por exemplo, nós conhecemos a Jesus, chegamos ao centro de ajuda com a vida arruinada, com a vida destruída. Então, por exemplo, uma pessoa chegou à igreja com vícios. Era o vício do tabaco, ou era o vício do álcool, ou quem sabe vício de drogas. Aquela pessoa guardava mágoa no seu coração, ódio, rancor. Havia sofrimentos e muitos sofrimentos nesta vida. A pessoa chegou mesmo a pensar ou a tentar o suicídio, chegou mesmo a pensar em se matar. Então, todos nós chegamos assim à igreja, arruinados, destruídos. Tá bem.
passamos pelo processo de libertação espiritual, somos acompanhados pelo pastor ou pelos próprios obreiros, atravessamos aquele processo de libertação, manifestamos, fomos livres, fomos libertos, curados, vem um novo processo de conversão, batismo nas águas, busca-se o novo nascimento, recebe-se o Espírito Santo, e até que a pessoa torna-se então um obreiro, torna-se uma obreira. Vêm as lutas na mesma, os sofrimentos também bombardeiam a pessoa, os problemas vêm a mesma, mas a pessoa acaba por arrefecer-se na fé, a pessoa acaba por cair, então ela volta, como diz esse adágio verdadeiro, esse adágio popular. Vamos ver de novo que o cão volta ao seu próprio vômito. Então, voltar ao vômito é a pessoa voltar a tudo aquilo que de errado ela fez. A porca lavada, revolver-se em lama, é a pessoa ter sido limpa, espiritualmente falando, mas depois ela volta para a lama espiritual de onde ela saiu. Então, cuidado, obreiro. Cuidado mesmo, obreiro e obreira. Você que me assiste, cuidado para não voltar ao próprio vômito. Cuidado para não voltar à lama de onde Deus já lhe tirou e já lhe lavou. Nós vamos ver o caso da Alice Ricardo. A Alice é um caso verídico de tudo isso que nós falamos. Ela, sendo uma obreira, afastou-se do centro de ajuda. Ela ficou durante 8 anos afastada e ela voltou para tudo aquilo que ela fez antes, no início, antes de entrar para a igreja. Drogas, prostituição. Ela ficou 8 anos afastada e, como se costuma dizer, ela comeu o pão que o diabo amassou. E eu digo mais, ela comeu o pão que o diabo amassou com a cauda. Vamos ver o caso verídico da Alice Ricardo. Qual o seu nome? Alice Ricardo. Vem de onde? De Cascais. Na sua opinião, qual a importância dos obreiros no centro de ajuda? É uma importância muito grande, porque somos como um postal de visita, não é? A pessoa, quando chega no centro de ajuda, a primeira coisa que elas olham é os obreiros, e é a primeira pessoa que eles falam. Somos nós que vamos de encontro à pessoa, dar as boas-vindas, dar um sorriso. Portanto, é uma importância muito grande. E o que é que achou desta reunião de obreiros? Para mim foi um alimento, foi um alerta muito importante, porque é sempre, para mim, eu considero o Espírito Santo estar-nos a alertar, porque nunca devemos deixar, eu estou bem espiritualmente, eu sou a maior. Não, se o Espírito Santo alerta, ele já sabe o que é que vai ser o amanhã, e a gente tem que tomar isso como uma aprendizagem, uma alerta que Deus está-nos a dar para nós nos cuidarmos. Já alguma vez se afastou do centro de ajuda? Infelizmente já. Portanto, eu tive de obreira uns 9 anos e devido a mágoas dentro da obra, devido a eu achar que era muito espiritual, está a perceber? Por achar que eu tenho uma farda, eu sou espiritual, sou inabalável, não caio, não, e com isso fui enfraquecendo. Entretanto, com o enfraquecer, que o diabo não nos tira logo da obra, ele faz as coisas com muita paciência. Entretanto, arranjei 2 empregos. Com 2 empregos, um domingo não ia, depois ia à tarde. Quando me apercebi, estava afastada e estive, infelizmente, há quase 8 anos afastada. E nesses 8 anos eu posso dizer que, como o velho ditado, eu comi o pão que o diabo amassou. Minha vida foi totalmente destruída. Eu passei novamente a ter uma vida de prostituição, voltei a usar drogas não tão pesadas como tinha sido antes de entrar,
mas voltei a fumar, voltei a ter pensamentos de que a vida já não tinha valor, porque depois eu achei que já não tinha uma oportunidade, que Deus, eu já tinha perdido a minha oportunidade com Deus. Então o diabo jogava com isso. Para mim era, na minha mente vinha, eu afastei-me, já não tenho Deus, Deus já não me quer, já não me perdoa, já estou condenada, o que é que eu vou fazer? Vou viver a vida do mundo porque já não tenho oportunidades. E isso é um engano que a gente vive porque o diabo joga com a própria palavra. Hoje eu descobri, hoje vejo isso, na altura achava que vinha na minha mente aquela palavra, virei as costas a Deus, jamais vou ter oportunidade. Até que um dia Deus resgatou-me para trazer de volta. E aí, ao resgatar-me, é que eu entendi que era um engano, que Deus, a qualquer momento, Ele está de braços abertos. Aliás, Ele jamais desiste de nós, Ele jamais deixa de nos amar. Aliás, Deus está ali de braços abertos a dizer: meu filho, eu estou à tua espera, seja a que momento for, vem que eu recebo-te, eu perdoo-te de novo, eu vou-te levantar da lama de novo. E assim foi. Portanto, voltei, reconheci o quanto precisava de Deus, o quanto tinha errado, o quanto tinha entristecido Deus, e realmente Deus levantou-me. Hoje estou de novo de volta na obra, graças a Deus. Hoje sou feliz, hoje sorrio, hoje não, jamais, hoje eu digo, jamais eu vou abandonar Jesus, jamais eu vou deixar novamente a ilusão que tenho uma farda e que sou a maior. Não, hoje a todo momento eu digo para Deus: ó Deus, será que eu estou bem espiritualmente? Eu preciso buscar mais. Hoje ouço uma palavra e medito na palavra. Será que essa palavra encaixa em mim? Hoje eu vejo as coisas assim. E hoje, todos os dias, quando acordo, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de voltar para Ele. A Alice Ricardo esteve conosco nessa última reunião nacional que realizamos com os obreiros. E a Alice Ricardo, ela é um arcanjo Miguel. E você, obreira que está me assistindo, também já é um arcanjo Miguel? Porque o arcanjo Miguel lutou, pelejou contra o diabo em defesa do corpo de Moisés. Então, se você somos esse arcanjo Miguel nos dias de hoje, nós também vamos lutar, vamos também contender, vamos também pelejar contra o mal em defesa do corpo de tanta gente que está sofrendo. Você vai receber esse frasco com o óleo santo do Monte Nebo. Todos os obreiros e obreiras e evangelistas receberam já esse frasco nesse último domingo, mas caso você que está me assistindo não tenha esse óleo consagrado pelo Senhor Bispo Júlio no alto do Monte Nebo, então procure o seu pastor para que tenha esse óleo. E atenção, esse óleo não é para a unção dos enfermos, não é para ungir documentos e processos que estão pendentes em tribunal, não é para ungir comércio, local de trabalho, não. Esse óleo é simplesmente, exclusivamente para ungir as pessoas que vamos levar ao centro de ajuda nesses próximos domingos, pela manhã ou até mesmo 3 horas da tarde. Eu tenho aqui comentários de obreiros que já falam sobre o arcanjo Miguel. Temos aqui o primeiro comentário da Ana Beatriz de Lisboa. Ela diz assim: sobre a reunião dos obreiros e obreiras que ocorreu no domingo 4 de agosto, a palavra foi forte. Agora eu sou um arcanjo Miguel e já estou dedicar-me a ungir e salvar os corpos que o diabo pensava ter para ele. Pensava, mas essas pessoas, pela fé, já são de Deus e eu vou resgatá-las. Ana Beatriz de Lisboa. Obrigado, Ana Beatriz, pelo seu comentário. Isso mesmo. Seja esse arcanjo Miguel para salvar a tantas vidas que estão por aí fora sofrendo. Mais um outro comentário que aqui está. Inclusive, você pode enviar o seu comentário também o nosso Facebook, facebook.com/Obreiros em Foco Europa. Você pode também mandar o seu e-mail, obreiro@iurde.pt.
Deixe-nos também, se quiser, uma mensagem na iudtv.eu, onde diz comentários. Faça o seu comentário sobre o programa Obreiros em Foco. E também estamos à sua disposição, temos o nosso Skype à sua disposição, Obreiros em Foco Europa. Mais um comentário aqui, inclusive são muitos comentários, eu peço, inclusive, desculpa de não conseguir ler a todos, e você poderá também enviar o seu comentário. Aqui está a Suzana do Porto, ela diz assim: nesta reunião assumimos a posição de guerrear por essas almas, de comprar a luta contra o inferno e ganhar essas almas. Estou determinada a ir em frente nessa guerra contra o inferno. Foi uma reunião muito importante de compromisso para com Deus e para com as vidas que sofrem. Vamos nessa fé, Suzana do Porto. Obrigado, Suzana. Mais um outro comentário, a Tereza Moreira. Ela também fala sobre essa reunião que realizamos nesse último domingo, 4 de agosto. Esta reunião foi tão especial, me deu ainda mais força para ir adiante, resgatar os que estão perdidos e pode ter a certeza, isso vai acontecer, pois estamos determinados a lutar e trazer almas para o nosso Senhor Jesus. Tereza Moreira. E a todos que mandaram seus comentários, o meu agradecimento, e é isso mesmo, somos um Arcanjo Miguel, vamos continuar a resgatar, a salvar vidas. Eu quero cumprimentar aqui a todos os obreiros e obreiras da Ilha da Madeira. Nós teríamos a nossa reunião, nós estaríamos aí convosco nesse domingo, dia 11. Porém, nós temos que adiar a nossa ida à Ilha da Madeira. Nós vamos estar aí, então, no dia 25. Então, obreiros e obreiras evangelistas, nós vamos estar no dia 25 de agosto. Ao invés de estarmos nesse domingo, dia 11, nós teremos compromissos aqui no continente, teremos compromissos aqui em Lisboa e, por essa razão, não poderemos estar na Ilha da Madeira como prometíamos estar nesse domingo, dia 11. Então, fica adiada esta reunião para a data de 25 de agosto. Então, 25 de agosto, o resgate da paz. Então, esse é o título da reunião que iremos realizar na Ilha da Madeira no dia 25 de agosto, o último domingo desse mês. O resgate da paz. Obreiros e obreiras da Ilha da Madeira, aí estaremos no dia 25 e juntos estaremos aí lhe ajudando e apoiando o seu trabalho. Vamos agora a mais uma entrevista, também de uma senhora que afastou-se, desviou-se do autor e criador da vida e acabou por amargar realmente muitas coisas más aconteceram com ela quando ela afastou-se de Deus. Ela era uma obreira, voltou a ser. Hoje ela é feliz, mas vamos deixar que ela fale sobre a sua má experiência. Como se chama? Rosária Silva. Vem de onde? Da Moita. Na sua opinião, qual a importância dos obreiros no centro de ajuda? A importância de obreiros no centro de ajuda é muito grande, em termos de receber o povo, o pessoal novo que acaba de chegar, mesmo para orientar o povo como deve estar, o que deve fazer para a mudança mesmo em si da sua vida e dos problemas que eles trazem para nós. E o que é que achou desta reunião de obreiros? Essa reunião de obreiros é sempre muito importante para nós obreiros evangelistas, porque é nestas reuniões que nós vamos crescendo cada vez mais, vamos tirando as dúvidas que muitas nós às vezes trouxemos para esta reunião e nesta acabamos por crescer cada vez mais assistindo a esta reunião. Já se afastou do centro de ajuda alguma vez? Já me afastei. E o que é que aconteceu? Olha, afastei-me por 2 vezes. Cabeça dura, teimosa. Uma das primeiras vezes que eu me afastei foi quando eu mergulhei-me em vícios de álcool. Em vícios de álcool, quando eu me tornei mesmo viciada, ao ponto de eu ver problemas familiares, brigas constantes em casa. Eu e o meu marido não havia paz nem tranquilidade, nem o conchego do lar.
não havia nada disso, porque estava totalmente destruído. E da segunda vez? Da segunda vez, afastei-me em termos de trabalhos. Muitas das vezes, quando nos aparece um trabalho, nós pensamos sim, não pensamos duas vezes se esse trabalho é dado por Deus ou dado por o diabo. E só eu não tive discernimento para ver essa questão. Foi através de um trabalho que eu afastei-me, porque cada vez mais fui me dedicando ao trabalho e fui deixando Deus para trás. E como ficou a sua vida quando se afastou? Destruída outra vez, seja na área financeira, área familiar. Não havia mais estrutura na minha casa acerca da vida financeira. Quando é que tudo isso mudou? Mudou isto quando eu caiu-me em si, que sem Deus na minha vida, sem Deus em minha casa, era um lar destruído. Então, o que eu tive que fazer? Tive que fazer uma escolha, se é o trabalho ou se é Deus que eu quero para a minha vida. Então, eu tive que abrir mão de coisas, trabalho, para trazer Deus para a minha vida. E como é que está hoje? Hoje a minha casa é uma casa abençoada por Deus. Hoje a minha vida é totalmente mudada, transformada. Os meus filhos hoje têm paz, têm alegria, já podem correr, podem brincar, podem saltar, fazer o que querem. Já não há mais aquele medo que eles tinham antes, ou o que o pai vai fazer, o que a mãe vai fazer, em que estado que hoje a mãe vai entrar dentro de casa. Essas coisas, tudo foi ultrapassado. Hoje eu posso dizer que a minha casa é um cantinho do céu. Valeu a pena ter voltado? Valeu muito a pena. É bom saber que hoje a sua casa, Rosário, é um cantinho do céu, né? Hoje é a paz na sua família. Agora você provou que realmente quando uma pessoa se afasta, quando uma pessoa desvia-se de Deus, ela realmente acaba por sofrer. Você sofreu muito, ainda bem que voltou. E você que está me assistindo é um ex-obreiro, é uma ex-obreira. Veja que a Rosário estava falando que ela passou a dar mais tempo ao trabalho, ela passou a trabalhar muitas horas e não se apercebeu que estava ficando sem tempo de ir à igreja. Então você sabe que há um velho ditado que diz que há pessoas que trabalham para viver, só que tem pessoas que elas invertem essa frase, dizendo que elas vivem para trabalhar. Você tem trabalhado para viver ou você tem vivido para trabalhar? Quando se vive para trabalhar, então não há tempo nem de buscar a Deus. Talvez é isso que está lhe desanimando, obreiro. Talvez é isso que esteja lhe desanimando, obreira. Você está sem tempo de pôr uniforme, você está sem tempo de ir à igreja e está afastando-se e não está se apercebendo disso. Então, se você quer a nossa ajuda, aceite isso que nós estamos lhe falando. Procure-nos. Nós queremos lhe atender e lhe ajudar. Você pode sim continuar na obra, mas servindo, sendo ativo. Sabe, o obreiro, a obreira tem que ser ativo na obra, tem que estar constantemente na igreja, auxiliando ao pastor. Você é o nosso braço direito. Você, obreiro, obreira, é o braço direito do pastor. Nós precisamos de você, mas você tem que estar bem. Imagine um braço ferido. Se o meu braço está ferido, o corpo todo vai sentir. Então, se o braço ferido, que representa um obreiro, uma obreira, você está ferido, está ferida, então vamos cicatrizar essa ferida para você poder dar frutos e muitos frutos. Eu estou terminando o programa Obreiros em Foco de hoje, estamos à sua disposição. O nosso e-mail, obreiro@iurde.pt. Na página do Facebook, você também encontra-nos, deixe o seu comentário Obreiros em Foco Europa. Esse é o frasco do óleo do Monte Nebo. Você já é um arcanjo Miguel? Então, nesse domingo, você vai levar esta pessoa diante do altar para ungí-la. Pela manhã, às 7h30 da manhã, ou 9h30 da manhã, ou 3 horas da tarde. Em todos os centros de ajuda, nesse domingo, os arcanjos Miguéis irão levar os corpos, as pessoas, aquele mal, aquele espírito que quer o corpo para ele, está muito enganado, não vai tê-lo, porque nós vamos salvar essas vidas. Um abraço a todos, meus cumprimentos, até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá.